Olá, bem-vindo você, meu querido amigo aluno, mais uma vez. Bem-vindo a você, minha querida amiga aluna, mais uma vez. Vamos para o nosso segundo videozinho sobre o Microsoft Excel, o melhor assunto de todo o conteúdo de informática possível e imaginável. O mais gostoso, o melhor de se trabalhar. Você vai perceber que eu estou falando a verdade, vai perceber que eu estou dizendo uma coisa séria, você vai acreditar nisso porque você vai vivenciar isso, eu tenho certeza. Vamos lá. Esse é o nosso vídeo número 2. No vídeo 1 nós vimos a interface do Excel, os principais componentes da planilha do Excel e nós vamos da interface da cara, inclusive a planilha, que é uma das partes do Excel. E nós vamos agora aprender a trabalhar com Excel, o trabalho básico com o programa Excel. Vamos aprender a selecionar células, vamos aprender a inserir dados, vamos entender como o Excel manipula dados, como é que podemos manipular dados e quais os tipos de dados que o Excel entende. Esse é o assunto do nosso vídeo agora. Iniciozinho, como mexer com o Excel, ok? Então vamos lá. Agora, sem muito nos delongarmos, vamos para a interface do Excel. O Excel aparece aqui atrás de mim, certo? Eu dei um zoom um pouco maior para a gente assim, trabalhar melhor, né? Você percebe, a gente sabe, né? O Excel é dividido em colunas e linhas. A gente falou isso na interface do Excel, certo? Então, essas colunas e essas linhas, elas têm nome, cada uma delas tem nome, e o encontro de uma coluna com uma linha, deveria ter sido falado na aula passada, né? No vídeo passado, eu simplesmente, como dizem meus amigos gaúchos, eu comi mosca, eu passei batido, né? Então, isso aqui, o encontro de uma coluna com uma linha, é chamado de célula, ok? Toda célula tem seu endereço. O seu endereço é a fusão do nome da coluna seguido do número da linha. Então, essa célula que está marcada aqui é a célula B3. Não é 3B, ok? É B3. A gente sempre coloca o nome da coluna antes. Então, essa é a célula B3, ok? Todas as células, por exemplo, essa aqui é a célula E1. Essa aqui é a célula E1. Essa aqui é a célula C9. Todas são células pertencentes à planilha janeiro, ok? Tranquilo? Beleza. Uma das células, no mínimo, na verdade no mínimo não, uma das células sempre está selecionada, sempre está marcada, sempre está recebendo a atenção. Esta célula é chamada célula ativa. A célula ativa, ela é reconhecida por essa borda aqui. Neste exato momento, a célula ativa é a célula B3. Você reconhece não só pela borda, como também pelo fato do endereço da célula ativa estar ali na caixa de nome, ok? Então, estamos aqui com a célula ativa B3. Como é que eu faço outras células transformar em célula ativa? Bom, eu simplesmente vou com o mouse, que o meu mouse tem esse formato natural de cruz de ambulância, então eu vou com o meu mouse, vou clicar numa célula, pronto, agora eu transformei a célula D3 na célula ativa. Portanto, a célula que está recebendo a minha atenção é a D3. Agora B2, agora A5, agora C7. Também posso alterar a célula ativa usando as setinhas do teclado. Então, para cima, para baixo, para os lados, eu uso as setas do teclado para selecionar uma outra célula, transformando-a na célula ativa. Ok? Sim, e o que eu faço na célula ativa? Bom, basicamente você pode inserir dados na célula ativa. Então, célula B13 está selecionada. Se eu digitar a palavra João, ela vai ser inserida em B13. Então é só começar a digitar J-O-A-O. Pronto, ok. Só isso. Então, a célula que estiver ativa é a célula que receberá o que eu vou digitar. Eu tenho que primeiro selecionar a célula, ou seja, primeiro marcar qual é a célula ativa, depois digitar o que eu quero. Quando eu digito o que eu quero, você percebe que o cursor ainda continua lá. O cursor ainda existe aqui. Isso significa que a palavra João ainda não foi confirmada na célula. Sim, o Excel precisa que a célula seja confirmada. Você faz isso com duas possíveis teclas, ou Enter ou Tab. Então você pode apertar o Enter para confirmar o que você acabou de escrever na célula B3, ou você pressiona a tecla Tab no seu teclado, aquela tecla que aparece lá perto da letra Q, né? Olhe para lá para a sua letra Q agora e veja que ao lado da sua letra Q tem uma tecla chamada Tab.
certo? Pode ser que não apareça o nome Tab, pode ser que apareçam as duas setinhas aí, certo? Bom, o que importa é, se você aperta Enter, você está confirmando a palavra João ali na célula. E o cursor, a borda ativa, a célula ativa será a célula de baixo. Então, Enter, quando você dá Enter, automaticamente você confirma e faz com que a célula ativa seja a célula de baixo. Quando você aperta Tab, você também confirma a palavra que você escreveu, mas a célula ativa passa a ser a célula do lado, a célula da direita, certo? Portanto, Enter faz a célula ativa ser essa de baixo. Tab faz a célula ativa ser a da direita. Então, é isso aqui. Eu estou com a palavra João, né? Voltei aqui e vou dar Enter. Pronto. Aí vou botar aqui Carlos, Enter. Libório, Enter. Então, a cada vez que eu escrevo algo, eu confirmo esse algo com um Enter. Ah, mas eu queria confirmar com um Tab, só para testar. Então, vamos lá. Nome, Tab. Fone, Tab. E-mail. Pronto. Ok? Tab. Então, Tab confirma e bota o foco na célula direita. Enter confirma e bota o foco na célula de baixo. Ok? Tem um segredinho interessante sobre isso aqui, depois eu mostro o que eu acabei de fazer, mas tem um segredinho interessante que é o seguinte, preste atenção a isso. Eu vou escrever nome, fone e e-mail, uma do lado da outra. Nome, Tab, fone, Tab, e-mail, Tab. Certo? Então, nome, Tab, fone, Tab, e-mail. Só que eu não vou digitar Tab, eu vou digitar Enter. Aí eu te pergunto, para onde a célula ativa vai? Para onde? Quem vai ser a célula ativa depois que eu der Enter? Você vai dizer, João, vai para baixo, vai para D3. Olha só. Por que ele foi para B3? É normal do Excel fazer o seguinte, se você preenche uma planilha com vários tabs e você na última dá Enter, ele volta para baixo da primeira, antes da sequência dos tabs. Por quê? Para fazer isso, ó, João, Tab 999, Tab, JOAO, arroba, Enter. Libório, Tab 888, Tab, Lib, arroba, Enter. Então, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que esse macete do Excel, de depois de uma sequência de tabs, quando você dá Enter, ele não desce exatamente, ele vai para baixo da primeira célula, antes da sequência de tabs, é para facilitar o preenchimento de uma planilha, para facilitar o preenchimento de uma tabela. Quer dizer, se você está preenchendo usando Tab e você dá Enter, é porque você quer voltar para cá, porque você já tem a planilha toda pronta, está impressa, vamos supor, você está querendo copiar uma planilha que está impressa e digitar lá. Então, para facilitar a tua vida, toda vez que você faz um preenchimento com uma sequência de tabs e dá um Enter, esse Enter não desce exatamente para essa coluna, ele desce para a primeira, fazendo um zigue-zague. Então, é mais ou menos isso. Você deu um Tab aqui, você preencheu essa primeira, deu Tab. Preencheu a segunda, deu Tab, preencheu a terceira. Quando você deu Enter, ele voltou para cá. Certo? Aí você preencheu essa, deu Tab, preencheu essa, deu Tab, e preencheu essa e deu Enter. Ele volta nesse zigue-zague. Certo? Isso já caiu em prova? Oxi, cai de rodo, não cai, tem professor que diz não cai, isso despenca na prova, certo? Eu já vi várias perguntas sobre isso e muitas pessoas que, como não sabiam desse detalhe, acabaram perdendo pontos por causa disso, certo? Então vamos lá, já aprendemos a preencher, certo? Sabemos aqui, eu vou fazer essa lista aqui com vocês, certo? Nós sabemos que o Enter, ele serve para confirmar, certo? E desce. Ele confirma e desce, certo? O Tab também serve para confirmar, mas ele não desce e vai para o lado, né? Vou voltar aqui, vai para a direita, ok? Mas olha só, quando você digita algo, o cursor ainda está ali, certo? Se o cursor ainda está ali, significa que você ainda não confirmou. Você pode desistir da confirmação apertando a tecla ESC. Então, no seu teclado, a tecla ESC ela serve para cancelar. E isso só pode ser feito antes de confirmar. Ok? Essa é uma terceira tecla que você precisa conhecer no Excel. Eu vou mostrar aqui algumas teclas no Excel. Certo? E essas teclas vão te ajudar a manipular, a mexer no programa. Certo? É basicamente isso que você precisa para saber mexer nos dados do Excel. Então, Enter
confirma o dado e desce. Tab, confirma e vai para a direita. ESC, cancela antes de confirmar. Depois de confirmar, por exemplo, algo, dei Enter. Desceu, confirmou e desceu. Quando eu voltar aqui, o ESC não funciona mais, ó. Nada, tá vendo? Então assim, depois de confirmar, o ESC não tem valia. Ah, mas eu queria apagar. Se você quer apagar, você aperta Delete no seu teclado. Portanto, Delete, ó, Delete. Ele apaga o conteúdo já confirmado, né? Se você tem um conteúdo na célula, eita, vamos estar aqui no infinitivo com letra maiúscula, né? Para manter o padrão. Apagar o conteúdo, tá? Enter confirma o conteúdo, Tab confirma o conteúdo, ESC cancela o conteúdo antes de confirmar e o Delete apaga o conteúdo, ok? Você está anotando isso aí no seu caderno rapidinho? É bom anotar. Tem tudo isso no material que a gente vai apontar aqui, ó. Lá tem tudo no material descrito direitinho, mas dá uma anotada até para você mexer mesmo, você entrar lá no Excel e brincar com isso é muito importante, certo? Uma outra tecla que a gente usa que é muito, mas muito legal, é o seguinte, vamos lá. Eu vou escrever aqui a palavra João e vou dar Enter. Aí eu esqueci, eita rapaz, eu não queria escrever João, eu queria escrever João Antônio, certo? Eu vou voltar aqui e vou começar a digitar Antônio. Veja só, se eu começar a digitar em cima de uma célula que já tem conteúdo, o normal é haver a substituição do conteúdo. Então, se eu começar a digitar comecei a digitar Antônio, houve a tendência a substituir o que tinha lá. Eu vou dar ESC para desistir, cancelei. Como eu não cheguei a inserir o conteúdo, então o conteúdo anterior permanece, o João permanece, certo? Mas João, eu queria editar essa célula, eu queria alterar o conteúdo da célula, eu queria modificar o conteúdo levando em consideração o que já tem lá. Isso é tranquilo demais. Você pode fazer apertando a tecla F2. Ó, a tecla F2, que é a outra tecla que a gente precisa aprender, a tecla F2, ela serve para editar o conteúdo da célula. Você quer modificar o conteúdo da célula, você usa F2, certo? Novamente aqui, ó, olha só, vou botar aqui casa, Enter, confirmei. Aí eu posso fazer o quê? F2, casa amarela, e dou Enter para confirmar. Opa, F2 não é casa amarela, é casa forte. Pronto, ok, beleza. Eu fiz a edição. Tem outras formas de editar? Tem. Uma das formas de editar mais cobradas em prova é o duplo clique. Você pode chegar aqui na própria célula e dar um duplo clique. Duplo clique permite que você edite a sua célula. Outra forma de editar a célula, você clica na célula e dá um clique na barra de fórmulas. Olha que legal, lembra da barra de fórmulas? A barra de fórmulas é a barra que mostra o verdadeiro conteúdo da célula. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu vou selecionar selecionar a célula C7 e clicar aqui em cima. Ó. Um clique só. Opa, casa forte. Enter. Opa, vou de novo aqui selecionar, dar um clique aqui em cima na barra de fórmulas e vou alterar, ok? Então essas são as 5 teclas que nos permitem manipular os dados, manipular a planilha, manipular as informações dentro da planilha, ok? Então eu posso também selecionar mais de uma célula, né? Várias células eu posso selecionar e, por exemplo, apertar Delete, apagar todas elas. Para selecionar várias células, como é que eu faço? Bom, você pode arrastar um determinado quantitativo de células, é só arrastar. Você percebe que todo mundo fica selecionado. A primeira lá fica branca, mas ela também está selecionada. Ela é a célula ativa. Porque eu posso digitar assim, ó, veja que coisa legal. Nome, tab, e-mail, tab, fone, tab, endereço, tab, João, tab. Aí percebe, eu posso brincar com tab, com enter aqui, só em quem estiver selecionado, tá vendo? Somente em quem estiver selecionado. Então, eu posso selecionar e posso editar várias células enquanto seleciono, certo? Posso selecionar também células que não são vizinhas. Outra forma de selecionar essas células vizinhas é você clicando na primeira, segurando Shift e clicando na última. Ó. Em vez de arrastar, arrastar é uma excelente opção, mas eu posso clicar na primeira, segurar a tecla Shift e clicar na última. Eu posso segurar na primeira, clicar na primeira, segurar Shift e clicar na última.
clicar na primeira, segurar Shift, clicar na última. Pronto. Para selecionar várias células adjacentes, células vizinhas, você pode clicar na primeira, segurar Shift e clicar na última. Ou uma forma de selecionar células não vizinhas é você selecionar assim, ó, selecionei uma área, segurei Ctrl, selecionei outra área, e outra área, e outra área, e outra célula, e outra célula, e outra célula. Então, para selecionar células que não estão necessariamente vizinhas, não são adjacentes, eu posso fazer uso da tecla Ctrl. Clico numa célula, seguro o Ctrl e vou clicando o Unidune D nas células que eu desejo ou nas áreas que eu desejo selecionar simultaneamente. Por que eu faria isso? Para aplicar o mesmo efeito, por exemplo, um negrito, uma cor de fonte ou um tamanho, para aplicar o mesmo efeito, ou para deletar várias células ao mesmo tempo, eu poderia selecionar dessa forma também. Ok? Dá para selecionar uma coluna inteira, já que são 1.048.576 células? Dá. É só eu clicar no cabeçalho da coluna. Cliquei no cabeçalho da coluna, a coluna inteira foi selecionada. Todas as células da coluna foram selecionadas. Certo? Se eu clicar no cabeçalho da linha, todas as células da linha serão selecionadas. Ok? Eu posso selecionar mais de uma linha? Posso. Eu clico na 2 e arrasto até a 3, a 4, a 5. Ó, selecionei 4 linhas. Posso selecionar mais de uma coluna? C, arrasto até a E, selecionei 3 colunas, certo? Posso selecionar uma coluna, uma linha separadas? Posso. Pego a C, Ctrl, a F, Ctrl, H. Pronto, posso selecionar várias colunas não adjacentes. A mesma coisa com linhas. Peguei a 2, Ctrl, a 4 e a 5, Ctrl, a 8. Pronto, posso selecionar várias células, várias colunas, ok? Tudo bem? Tranquilo, né? Tudo isso no seu material também. Vá brincar, é importante. Posso selecionar a planilha inteira? Pode, clicando aqui. Nesse quadrado, que é o cabeçalho da planilha, esse quadrado que tem esse triângulozinho escuro, você clica nele e você seleciona a planilha inteira. Ok? A planilha inteira. Seria o equivalente a você realizar a operação de Ctrl T, né? Não, Ctrl T aqui no caso do Excel 2016 não, pega só um punhado aqui, olha aí. Depende da posição em que você se encontra. Ctrl T, você pode selecionar apenas uma determinada planilha, se você estiver em uma determinada posição, ou você pode selecionar a planilha inteira, se você estiver fora dos limites daqueles dados ali, ok? Ctrl T é o comando de selecionar tudo. E, para terminar, uma coisa que falta, que está no seu material também, que é um parágrafo bem pequeno, é quais são os tipos de dados que o Excel aceita. Quando você digita algo e dá Enter, ou digita algo e aperta Tab, o que o Excel aceita como dado e de que forma ele aceita? Bom, eu vou selecionar aqui essas várias células, vou apertar Delete e vou escrever aqui a palavra texto e vou dar Enter. Vou escrever aqui o número 8 e vou dar Enter. Percebeu a diferença de tratamento? O Excel colocou a palavra texto à esquerda da célula e o número 8 à direita. Vamos fazer de novo. Eu vou colocar aqui a palavra 1 e vou dar Enter. E vou escrever o número 1 e vou dar Enter. Mesma coisa aconteceu. O Excel colocou a palavra 1 à esquerda e o número 1 à direita. Sabe por quê? Porque o Excel entende diferentemente esses dois dados. O Excel entende que o número 8 e o número 1 são números. E o Excel entende que a palavra texto e a palavra 1 são textos. Na verdade, o Excel entende 3 tipos de coisas. Tudo que você insere no Excel, todas as informações que você coloca no Excel, são entendidas ou como texto, ou como número, ou como cálculo. É uma dessas 3, certo? Se você escreve um número perfeito, como por exemplo 9, como 900, como 8,96, como 1000, assim... Opa, peraí, como 1000, né? Aquela ali não. Pronto. Tudo isso para o Excel é número, certo? São números escritos de maneira correta para o Brasil, porque se você escreve, por exemplo, 8,8.5, você escreve 8.5, olha o que vai acontecer. Não é número, foi entendido como texto. Você escreve 1000 assim. Não é número, foi entendido como texto. Se você escreve algo que você tinha a intenção de que fosse número, mas foi escrito de uma forma diferente da forma como o Excel entende que é número no Brasil, ele entende como texto. É claro que a palavra casa, né? A palavra casa é texto, óbvio, né? Assim como oi é texto, certo?
Então, quando uma coisa... Na verdade, texto é uma espécie de casa de mãe Joana. Se você escreve algo que não pode ser entendido como número, e você escreve algo que não pode ser entendido como cálculo, necessariamente esse algo é texto. Certo? Então, assim, se você escreve alguma coisa, e esse alguma coisa não é número porque desrespeitou regra de número, não é cálculo porque desrespeitou regra de cálculo, então automaticamente é texto. Ok? Portanto, você precisa identificar isso, especialmente em números, né? Porque 9,5 é 9,5, certo? No Brasil, mas 9,5 não é 9,5. É 9,5 nos Estados Unidos, mas não é 9,5 aqui, porque o sinal de ponto, né, o símbolo ponto, não é separador de decimais, é o símbolo vírgula que faz isso. Ok? Bom, João, e cálculo? Né? Como é que o Excel entende que o que a gente escreve é cálculo? Isso é um assunto para o nosso próximo vídeo. Nosso próximo vídeo a gente vai falar sobre cálculo, que é a parte mais importante do programa para fazer prova para concurso. É a mais importante. A gente vai agora para o nosso material de apoio. O que é que tem no nosso material de apoio? Nosso material de apoio, você vai no capítulo de Microsoft Excel, pegar o seguinte tópico: trabalhando com Microsoft Excel. Selecionando células, tem lá selecionando uma célula e selecionando várias, manipulando dados na planilha e como o Excel entende os dados. Certo? Tudo isso está descrito lá no seu material textual. Leia, acompanhe bem, obtenha bem aquela teoria que está lá, é importante, e vá responder as questões propostas 6 a 10. Elas vão falar sobre isso, vão testar você com muito afinco. Você vai gostar, eu tenho certeza absoluta que você vai gostar do Excel. Ok? Agradeço mais uma vez, participe do grupo de discussão com a gente, tire dúvidas, aprimore-se, faça questões de prova. Vamos detonar as bancas, todas elas. Vamos mostrar como Excel é fácil, como todos os assuntos que você está estudando comigo são fáceis. Você vai ver isso, tá? Um abraço, fica com Deus e até nosso próximo vídeo, já com cálculos no Excel.